Oi, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 27 anos e eu sou da geração Z. E eu sou a Fê, millennial raiz, quase X, com 43 anos. E esse é o nosso papo de gerações. Uhul! A gente tá no episódio 24. Achei bonitinho esse número, eu gosto, não sei. 24. Ele é bonito. 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 2. 2. Amei. Queridos, o episódio 24, que é o nosso segundo episódio de 2026, é um episódio que eu achei muito criativo, assim, o tema, né? A Fê trouxe ele. E acho que é um tema que também, ao mesmo tempo, eu acho muito engraçado, assim, que é quem você é quando ninguém está olhando. Ao mesmo tempo que é engraçado, também dá para ir para o lugar sério disso. Tudo nesse tema, para mim, me chama atenção. Sim. E aí, Fê, pode falar. Não, fala. Eu ia perguntar quem você é quando ninguém está olhando. Quando eu trouxe esse tema, assim, acontecem duas coisas na minha cabeça na mesma hora. Assim, eu escuto, acho que é o Dinho, Ouro Preto, que canta: o que você faz quando ninguém te vê fazendo. Eu não sei. Ah, mentira que você não conhece essa música. Talvez eu conheça, mas assim, dessa forma. No ritmo certo, né? É. Pode ser. Depois a gente tem que colocar essa música para tocar no episódio, porque eu acho que eu não sei o ritmo dela direito. Mas é assim: o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Será que eu tô cantando mal? Tô, né? Mas, bom, ao mesmo tempo que eu escuto isso na minha cabeça, assim, me vem uma coisa meio filosófica, assim, sabe? Porque eu penso em Saramago, quando ele escreveu o Ensaio sobre a Cegueira. Assim. Nossa, sim. Porque... É, muito. Ensaio sobre a Cegueira é muito isso, né? Quando a gente não tem a visão, nem a nossa e nem a do outro, a gente revela todos os nossos lados, os bons e os ruins. Muito. E o quanto a ausência do ver faz com que a gente precise despertar outros sentidos para conseguir compreender as mesmas situações. Então, no caso do Saramago, as pessoas vão, né, dando um spoiler do livro, mas acho que não é um spoiler tão spoilerado, acho que qualquer um que já pesquisou sobre o Ensaio sobre a Cegueira vai entender. Mas tem muito isso, assim, a pessoa, como ela não vê o que o outro faz, ela tem que ficar mais atenta ao som do que o outro faz, né? E aí dá para entrar muitas metáforas aqui. Sim, sim. E uma das coisas que mais me pega é realmente as coisas que todos começam a fazer porque sabe que não vai existir mais o julgamento. Exato. Só que aí depois também eu acho interessante como as pessoas vão se rearranjando, porque na Ensaio sobre a Cegueira é importante dizer que as pessoas ficam todas cegas. Todas cegas, então de por repente, isso, elas são acometidas por uma cegueira. Exato. De repente, assim. E só que coletivo. Exato, só que vão achando outros caminhos, né, de julgar, né, que também eu acho que tem esse ponto, né. Mas acho que a gente pode até desenvolver essa questão do ensaio sobre a cegueira ao longo do episódio. Bora. A minha questão é que é uma pergunta que desconcerta a gente, porque acho que é que nem quando a gente resolve fazer um stories ou um post e a gente pega um recorte daquilo que a gente quer que o outro saiba, aquilo que o outro vê, né? Que é do tipo assim, vou pegar um vídeo meu fazendo um exercício, e tem muita influenciadora que faz isso hoje, né? E eu pego um ângulo no qual o meu corpo tá bonito, tá? Mas e se eu pegasse em outra luz, onde aparece uma celulite, aparece uma... Então, assim, quem eu sou quando ninguém tá olhando? Então, quem eu sou... Tô ali fazendo, sei lá, uma meditação, desligou o celular, de repente dou um puta berro, sei lá, com alguém da minha família porque tô estressada. Então, quem eu sou quando eu não estou tentando criar uma imagem pros outros? Quando eu não tô performando, né? Exato. Quando eu realmente tô livre do julgamento, né? Sim, eu até brinquei com a Fê. Nossa, Fê, nesse episódio eu vou falar que tem gente que deve soltar pum e cheirar. E aí ela deu risada, né? Porque é um pouco assim, tipo... Todo mundo tem no off, e assim, é no off mesmo, porque tem as coisas no off no sentido, tipo, as coisas que rolam em casa com a família, mas tem as coisas que só você, com você, sabe. E essas coisas que só você, com você, sabe,
É que nem quando falam assim, se você veria um vídeo seu de tudo que você já fez e faz com a sua família inteira assistindo, eu nunca. E nem é porque eu fiz algo muito absurdo, mas porque eu ficaria sem graça, sei lá, na coisa mais boba, tipo uma coceira na minha axila, sei lá, que eu fiquei coçando, entendeu? Uma coisa. Então, assim, o quanto a gente tem máscaras, e são essas máscaras que caem quando ninguém tá olhando. Quando e acho que também quando a gente às vezes se acostuma com as coisas, né? Porque eu acho que a gente vê um pouco isso nos realities da vida, né? Sim. As pessoas entram nos realities tipo o Big Brother, performando, né? E depois esquece que tem câmera. Aqui tem câmera no salão inteiro. E acho que, se a gente pegar um dia assim... Qualquer dia aleatório e for assistir, a gente vai ver muito, assim, da gente que esquece que tá sendo filmado. Muito, muito mesmo, assim. E, tipo, eu acho que essa coisa de performar, né, é uma coisa que a gente, inclusive, setoriza. Do tipo, você é uma pessoa no seu trabalho, que é outra na sua família, que é outra nas redes. Então, eu não sei se você já teve esse sentimento, mas eu tenho muito uma coisa assim, quando acontece algo, principalmente quando é algo que mexe muito com a minha emoção, é muito como apagar um pedaço do que aconteceu. Então, eu fico tipo assim, sei lá, se eu for chegar em casa pra minha família com alguma coisa que aconteceu com uma amiga, parece que eu não tô contando pra minha família a verdade, porque eles não viram. Então, por mais que eu conte tudo da forma como eu me senti, é a minha ótica. E aí tem um pedaço de mim que queria ter uma câmera comigo pra falar assim, vejam a situação e me digam... Por isso que a gente fala que toda a história tem 3 lados, na realidade, verdade, né? O meu, verdade. o seu e o verdadeiro. E a verdadeira. Verdade. E até nesse ponto, assim, das diferentes óticas que a gente pode ver, né? Seja trabalho, família e redes, também tem esse ponto do quem você é quando ninguém tá olhando, ok, mas a vida é aquilo sobre a ótica de como a gente vê. Então, se você é uma pessoa que está contaminada com visões ruins, talvez você, até quando ninguém está olhando e é só você quem está olhando, você às vezes está olhando com muito mais autocrítica do que efetivamente necessário. Sim, com certeza. E acho que entra um pouco daquilo que eu falo sempre, até fiz um vídeo recente sobre isso, que eu falo que como você faz uma coisa é como você faz todas as outras coisas. Total. E... Por que eu digo isso muito, né? Porque às vezes a gente tende a performar ou a entregar alguma coisa muito bacana, muito legal. Sim. Porque você está sob o julgamento do outro. Claro. Mas e aquilo que você faz realmente que é da sua essência? Que é realmente o como você faz. Então, se você é uma pessoa que não vai deixar as coisas para depois, você sabe que você pode contar com essa pessoa porque ela não vai te deixar na mão. Sim. Porque ela cumpre com as coisas que ela se propõe, né? Porque como você faz as pequenas coisas, é como você faz uma coisa grande, porque senão vira performance. Sim. E a performance a gente não sustenta por muito tempo. Eu concordo. A gente até pode performar em alguma coisa, mas se aquilo não for nosso... Em algum momento cai por terra. Em algum momento cai por terra. Sim, e tem vários estudos de psicologia social que mostram que as pessoas, elas mudam mesmo o comportamento de acordo com o contexto, e isso é humano, porque elas têm medo do julgamento, né? Que entra muito no que Brené Brown fala sobre a questão da vulnerabilidade, que para você estar ali presente e ser genuíno com as pessoas, você precisa se tornar vulnerável, para você realmente ser real. Só que quantas vezes ser vulnerável na frente dos outros é justamente o que faz a gente achar que a gente vai ser atacado pelo julgamento, ou que a gente, de alguma maneira, não vai ser aceito. Então, é que nem, eu acho muito engraçado, tipo, o meu cachorro. Vou dar até exemplo indo pro campo animal, o Nick. É muito comum ele fazer uma besteira comigo, assim, lá, porque tem uma liberdade comigo, ele gosta muito de mim, ele sabe que eu tenho muito carinho por ele. E meu pai percebeu que ele estava tendo os comportamentos errados. E aí meu pai começou a ser mais duro. Nick, fica quieto. E aí tipo assim, se ele tá muito brincalhão e sem noção, meu pai fala, Nick, e aí ele fica quietinho. É como se, tipo assim,
quando passa o olho que tudo vê e tudo vigia, aí a gente se endireita, né? Ou tipo, sabe, você tá toda largada na academia, passou o moço bonito, opa, deixa eu me arrumar porque agora eu preciso. Ou liguei o vídeo para filmar, né? Exato, exato. E até nos simples gestos do tipo assim, mesmo que você tenha um ritual, por exemplo, um ritual de sempre acender a vela, ler, escrever, não, mas na hora que você vai pra internet filmar isso, provavelmente você vai dar uma arrumada na mesa pra estar tudo alinhado. Só que na vida real, às vezes você vai estar com um monte de coisa, tipo o livro, o caderno, uma anotação, uma ideia. E isso não necessariamente é ruim, porque a vida real ela acontece de uma maneira muito menos romantizada, né? Histérica, assim. Né? Muito menos aesthetic. E eu acho que até isso entra em encontro com que algumas pessoas têm falado muito que o universo do marketing, não só para 2026, mas para os próximos anos, que as pessoas vão cada vez mais prezar por influenciadores e pessoas públicas que sejam mais realistas e reais, né? Tanto é que teve muita gente que julgou o Justin Bieber agora na performance dele do Grammy de 2026, porque ele foi de cueca e meião, e uma meia, se apresentar. Só que também teve gente que julgou do tipo, achei desrespeitoso com os fãs e preguiçoso, e teve quem julgou do tipo assim, se você for ver a estética do Instagram dele nos últimos meses, é uma estética tipo, ele posta do nada uma foto descontraída com os amigos, uma foto de provavelmente um boneco que ele gostou, umas coisas aleatórias assim, que se você entrar no feed você vai falar, meu Deus, nem parece que é um baita cantor mundial. Só que algumas pessoas dentro do universo do marketing estão interpretando isso como uma forma de criar marketing, porque é o entendimento de que as pessoas estão de saco cheio da performance, de tudo ser performático, elas querem começar a ver a coisa real, né? Então, como que é realmente o café dessa pessoa? É realmente aquele pão com o ovo bonitinho e montadinho, ou será que é aquele pão, sabe quando você, na correria você faz o ovo, a gema até acaba estourando, aí quando você vê o pão amassa, e eu achei isso muito interessante, do tipo, realmente, quando a câmera não está ligada, quando ninguém está olhando, as coisas são menos bonitinhas, né? Isso eu concordo. Mas aí a minha visão sobre, por exemplo, o Justin Bieber, eu não vi isso que aconteceu, mas assim, pra mim faz parte do show, assim. Não acho que foi uma coisa despretensiosa. Ai, tô aqui no meu sofá, então vou lá ganhar, não sei o que ele ganha, se ele ganhou alguma coisa ou se ele só foi se apresentar, não sei. Eu acho que ele não ganhou, acho que ele só se apresentou mesmo. Não acho que foi, eu acho que foi intencional, que seja para passar essa mensagem. Ok, mas Foi intencional. Foi, com certeza foi, gente. Não foi acho. Não, ele não foi de cueca para uma premiação à toa, mas o que eu quero dizer é assim, todo o enredo dele tem sido em cima de algo que aparentemente é uma tendência que há de se esperar dos próximos influenciadores, que é mais realidade, que é vídeos mais descontraídos e afins. Eu até estava vendo que teve um congresso, uma palestra do LinkedIn, não sei se você chegou a ver, e aí eles estavam justamente falando sobre isso, né? Que as marcas hoje em dia, elas querem pessoas que de fato vivam aquilo que elas vão divulgar. Diferente, por exemplo, do meu tempo, não é nem do seu tempo, mas no meu tempo, a Xuxa fazia propaganda dos shampoos e cremes Monange. E a gente sabia que a Xuxa nunca tinha usado Monange na vida, né? Mas vocês consumiam mesmo assim. Não, mas é que assim, era para atingir simplesmente a figura dela ali, chamar a atenção pra nós. Exato. Hoje já não conecta mais, né? Se aquilo acontecer, a gente vai dar risada, né? Vai olhar e falar, meu Deus, até parece. Sim, na verdade, né, Fê, isso que você está trazendo é o que a gente chama de USG, que é o User Creator. Então, as marcas, elas estão muitas, inclusive, deixando de investir em grandes influenciadoras para investir em consumidoras que trazem relatos mais reais, mais genuínos de experiências que elas tiveram. E tem muitas pessoas que trabalham com uma série de outras coisas, então médicas, ou então, sei lá, a caixa do supermercado, a recepcionista, e elas vão lá, elas se inscrevem em algumas plataformas, essas plataformas permitem que você ganhe o produto na sua casa e você faz um vídeo e mata. Foi o boom do TikTok Shop, né?
Também. O TikTok Shop bombou inicialmente por causa disso, né? Porque eram pessoas comuns ali que a gente nunca tinha visto na vida. Tornou até um pouco cansativo, né? Hoje já mudou, né? Mudou o comportamento de consumo, eles já estão fazendo uma nova análise, dizendo que já não está mais como estava antes. Exato. Eu acho que também tem uma coisa que é importante nesse comportamento, que é hoje a gente já sabe, é esperado de uma pessoa tipo uma pública, Virgínia, que quando ninguém está olhando, ela se comporta, que quando ninguém está olhando, ela se comporta de um jeito, mas quando estão olhando, ela tem uma responsabilidade pública. Tanto é que quando ela faz as besteiras dela, né, de divulgar a casa de aposta, hoje eu acho que não faz mais, mas anyway, todo mundo julga. Então, quando é uma figura pública e grande, você sabe que você nunca vai ter realmente acesso a como ela é quando ninguém está olhando, porque é uma pessoa que está sobre a mira de todos os holofotes. Então é óbvio que ela vai ter que se condicionar. Porque se você andasse na rua com todo mundo assim, ó, nessa cara, é óbvio que você não ia ficar natural. É antinatural. Então acho que é um movimento esperado mesmo. E essa coisa que você trouxe do ser humano aí, né? Dos homens que têm a tendência de... Foi o primeiro dado que você trouxe, que a gente tem a tendência de espelhar comportamentos para simplesmente pertencer, né? Isso. Eu acho que isso é um comportamento primitivo, porque se a gente for pensar, hoje já tem estudos que dizem o contrário, mas assim, a maioria dos estudos aceitos, que foram os mais divulgados, eles dividem o cérebro em 3 partes, né? Então a gente tem o cérebro primitivo, a gente tem o cérebro límbico e a gente tem o neocórtex. O cérebro primitivo é o responsável pela nossa capacidade de sobrevivência, vamos dizer, por nos manter vivos. Aí tem a parte da emoção e a parte da razão, que fica com o neocórtex. E esse cérebro primitivo, ele domina 70% do nosso cérebro e das nossas ações. E a gente se considera tão mais evoluído, né? Não, nós não somos. O cérebro não evoluiu assim. Na nossa cabeça, gente, nós seres humanos são... Não, nós não somos. Nós ainda somos muito como animais. Os seres humanos das cavernas, que simplesmente andavam em bando para poder se defender, por exemplo, de um tigre ou de um animal que vinha para cima deles. Ou seja, temos uma intuição muito forte. Não é nem que a gente tenha uma intuição, é um instinto de sobrevivência mesmo. É que pra mim, eu acho que instinto de sobrevivência é intuição. Pode ser. Então, assim, eu tô vendo que o tempo tá fechando ali, eu não tenho, porque antigamente não se tinham casas, né? Eu não tinha alvenaria, eu não tinha nada disso. Então, eu preciso buscar um lugar para me proteger. Eu estar em bando é uma coisa que faz com que eu me sinta mais seguro. Seja até... Pertencer também é uma forma de se sentir seguro. Exato. Porque é parte é uma característica ainda do cérebro primitivo. Que a única função dele é nos manter vivos. Eu acho isso bem legal. E ao mesmo tempo que é interessante, existe para mim uma ambiguidade, que é assim, quanto mais você precisa performar para estar pertencendo no coletivo, mais isso vai gerando estresse e ansiedade. Inclusive, a APA disse isso, né? Então, na minha cabeça, será que tem um pedaço desse comportamento de mudar coletivo, que é justamente esse instinto animal de eu preciso me comportar de determinado jeito também para habitar, entendeu? Para conseguir estar e não ser, entre aspas, negligenciado, como acontece em alguns animais, que o animal, quando ele é idoso, ele é abandonado, ou se ele está doente, ele é excluído do bando, né? Ele é excluído porque ele vai atrasar o bando, por exemplo, né? Exatamente. E assim, eu acho a gente precisa realmente entender quem nós somos, para não... Porque assim, eu acho que para conviver em sociedade você precisa sim vestir máscaras. Eu falo sobre isso de maneira muito natural quando eu falo de comunicação, assim. Você não vai falar com a sua avó da mesma maneira que você fala com a sua mãe, da mesma maneira que você fala com a sua cliente, da mesma maneira que você fala com o seu chefe. Pelo simples fato de que socialmente temos hierarquias diferentes, vivências diferentes, gerações, né, como o podcast mesmo traz, diferentes. Então, saber o discurso que você vai usar e como você vai usar também é uma inteligência emocional.
Só que o que acontece, que aí volta para o que você trouxe no início do episódio, em alguns pontos você vai começando a se sentir sufocado pela imagem que você mesmo criou, porque você não dá conta de sustentar isso. Então, a gente tem que parar de pensar o que esperam de mim e pensar mais o que eu quero de verdade para que também eu consiga minimamente sustentar, entendeu? E sustentar é sustentar a sua verdade no contexto pedido, né? Então, eu, Fernanda, sou uma mulher mais reservada e uma mulher que tem o sonho de ser uma referência na área da micropigmentação. Tá, como que essa mulher reservada vai ser quando ela tá com o namorado dela? Como ela vai ser, porque ela vai ter que se permitir mais, Sim. sair do reservado com o namorado. Com a cliente, como que ela vai ser com essa cliente para não ser tão reservada a ponto de não fazer uma venda? E como que ela vai ser reservada com a avó dela, porque ela vai falar com a avó dela sobre certas coisas, entendeu? Então, assim, como manter a sua essência sem perder a sua verdade, né? Sim, sim. E eu acho também que existe, às vezes, o monstro da gente ter que encarar a nossa essência, que às vezes pode não agradar. Eu vou trazer um exemplo aqui muito bacana de uma coisa que aconteceu aqui e que eu aprendi isso com a sua mãe. Ela dispensou um colaborador aqui porque ele comeu um pão de queijo e não avisou que ele tinha comido um pão de queijo, né? Seja para pagar, ou seja para pedir, ou seja para... Então, assim, ele fez aquilo e na hora eu questionei ela. Falei, nossa, mas jura mesmo que precisava por causa de um pão de queijo? E aí ela trouxe exatamente isso que eu tanto falo, né? Como você faz uma coisa é como você faz todas as outras coisas. Sim. E ela falou pra mim, Fê, eu não quero esse tipo de pessoa aqui. Porque foi um pão de queijo, mas podia ter sido um monte de outras coisas. E no fundo, ela também, né, esse fato específico não foi só o pão de queijo. Não. É só porque É que foi o que chegou em mim, assim, né? Eu digo assim, e aí a gente que foi a sua olha... visão isolada que não tem o contexto por trás do Exato. E eu entendo, e aquilo pra mim foi uma lição incrível, porque é verdade. Isso revela uma falha de caráter. Sim, é um desvio. É um desvio de caráter. E você, infelizmente, não sabe como confiar numa pessoa depois Exato. disso. E por eu achar que ninguém tá vendo, eu vou lá e posso pegar um pão de queijo. E eu tô aqui há 6 anos. Eu conheço sua mãe. Eu sei que se eu olhar pra ela agora e falar, me dá um pão de queijo, ela vai me dar 2. É exatamente isso. É exatamente isso. Não, nunca foi sobre o pão de queijo. Não, exato. Nunca foi sobre o pão de queijo. Foi sobre o que você faz O quando que ninguém você- está exato. olhando. É o que revela sobre você, né? É o que esse ato mostrou na realidade sobre você. Fica muito mais aquela história do quando você me fala sobre Paulo, eu sei muito mais de você do que de Paulo, né? Concordo 1000%. E eu também acho que, assim, tem essa coisa do silêncio como muito esse espelho, porque na hora que você tá só você, se revela uma série de coisas. Das melhores coisas e das piores coisas. Por isso que eu falo do Saramago, né? Que é a cegueira. Nossa, A pessoa tem que ficar, ela perde a visão, aí ela tem que entrar em contato com ela mesma. Exato, exato. Exato. E a gente vê ali no livro, ele descreve com riqueza de detalhes o pior do ser humano. Os piores lados dos seres humanos. Assim. Mas chega a ser até... Tem momentos no livro que são nojentos. Tem, vários. Vários momentos Vários. que, tipo, dá nojo. Eu E, sempre e é tenho bizarro filme. como ele fala das coisas e parece que ele sabe como eu me sentiria se eu estivesse naquela situação. É muito... Eu não assisti o filme. Você assistiu o filme? Eu vi o trailer na internet e vi alguns trechos, mas Eu não nunca vai ser assisti. igual, né? É, exato, eu não assisti, porque Ensaio sobre a Cegueira foi o livro que eu conheci Saramago e me apaixonei por ele, assim, pelo jeito dele escrever. Foi o meu também. Foi, nossa, eu amei. E aí eu nunca quis assistir o filme. E é isso, assim, é trazer o lado bom, né? Tem coisas muito boas, mas tem coisas muito ruins. E lidar com isso nunca é fácil. Eu acho que também, muitas vezes, a resposta só vai aparecer no silêncio para muitas das dores, dúvidas e coisas que a gente vive, mas poucas pessoas enfrentam esse silêncio, né? Então,
E assim, as pessoas têm dificuldade de enfrentar esse silêncio em qualquer cenário, do tipo, as pessoas têm dificuldade de ficar com elas mesmas para viajar, para um jantar, para um simples momento. E às vezes não consegue, né? O silêncio incomoda. Muito. Hoje eu vejo muito isso. A pessoa tá o tempo todo ali com um fone de ouvido, com um negócio. Ou com o celular na mão, Com tipo, o celular na mão, não tem o vendo. tédio, não tem o ócio criativo, que é extremamente importante, a boemia, no bom sentido da boemia, que é o fazer o nada, como um momento de pensar e criar. E eu acho que a gente aqui, até pensando assim, né, o que você faz quando ninguém tá vendo, a gente precisa normalizar também, às vezes, os nossos lados ruins, sabe? Porque todos nós temos. E a diferença é que a gente aprende a domá-los, né? A domar os nossos pensamentos ruins, as nossas negatividades. A autocrítica também. A autocrítica, e a gente aprende a lidar com isso, né? Porque até, se a gente for pensar, trazendo um outro... Você assistiu o Clube da Luta? Cara, assisti. Muito bom. Clube da Luta, eu não sei qual que é a sua visão do Clube da Luta. Eu nunca discuti isso com ninguém, precisava discutir isso com um psicólogo. Nossa, eu vi isso acho, na época da escola, então nem sei a minha visão mais que eu tenho. Assim. Tá, pra mim, Clube da Luta, a gente tá falando o tempo todo de uma única pessoa, e não de duas pessoas. Você sabe, eu não lembro de cor o nome dele. É o Brad Pitt e Isso. o Edward Norton, se eu não me engano, acho que é Que ele. é o cabeludinho, né? Que é cabeludinho. Exato. E um é mais bonzinho e o outro é ruim. No final do filme, isso não fica claro, Sim. mas pra mim, a mensagem que ficou foi essa, de que é o tempo todo uma única pessoa batalhando contra Tudo. o superego. Sim. Né? Porque a gente tem o id, Freud já dizia isso, que existe o lado id, que é o nosso lado animal, que é nada mais do que o nosso superego. E a gente precisa aprender a dominar isso. Só que eu acho que também é muito interessante isso que você fala, Fê, porque como é difícil quando você é uma pessoa que numa sala é a pessoa que está tentando controlar esses impulsos, mas você está numa sala onde todas as outras pessoas não estão tentando controlar os impulsos. E aí, eu falo muito sobre isso com a minha terapeuta. Às vezes eu sinto que, por eu procurar muito meu autoconhecimento, tem ambientes onde eu tô que é até difícil para mim ocupar esses ambientes, porque eu penso, eu estou vibrando na energia de quem está procurando sair né, usando Platão, sair do mundo das sombras e ir para o mundo das ideias. Tá saindo da caverna, Da caverna, né? eu tô querendo sair da caverna, e aí eu vejo todo mundo olhando para a caverna, e eu tô, gente, galera, vamos todo mundo sair, Exato. olha ali, e ninguém Você tá quer sair. louca, imagina, Você tá né? louca, imagina. E o quanto é muito bom quando você vê outras pessoas procurando esse mesmo lugar, porque aí também aí entra o vulnerabilizar da Brené Brown, se vulnerabiliza a falar, pô, Fê, eu tava olhando para as sombras, e aí você fala, pô, Lu, eu também tenho as minhas sombras, e a gente fala, tá, então pra onde fica a sua luz Exato. e pra onde fica a minha? Exato. E a gente vai juntos? Vamos juntas. Isso, e eu senti muito isso até de conseguir, eu me senti caminhando mais com meus pais, agora, né, meus pais decidiram fechar a mentoria do negócio da nossa família, e eu percebi muito isso, assim, que agora eu consigo ver que eles estão se libertando de amarras que eles tinham, né, e não é fácil também, eu me coloco no lugar deles, eu vejo como não é fácil, como as gerações anteriores e muitas pessoas hoje não têm um incentivo de ver diferente as coisas. Acho que hoje a gente até tem mais acesso, se fala mais de saúde mental e tudo, mas é impressionante como às vezes as pessoas não são incentivadas a se conhecer, ou elas só são incentivadas a se conhecer em um setor. Então eu vejo assim, meus pais passaram a vida inteira sendo incentivados a se conhecer no mundo profissional, só que em algum momento vários outros setores da vida deles não foram incentivados na mesma medida, e aí começa a virar um desequilíbrio, e até o profissional começa a ter problemas por conta desse desequilíbrio. Porque uma pessoa que ela não está cuidando de todas as esferas da roda da vida de uma maneira, não é perfeita, porque a gente nunca vai dar, sempre vai ter algo pendendo mais, mas se ela não olha para isso, em algum momento vai sucumbir, vai saturar, ninguém consegue dar conta de sustentar por tanto tempo
uma imagem sobre só uma coisa, Exato. sobre só uma forma de existir. Exato. É que a nossa geração, né, a minha geração, a geração dos seus pais, porque a gente tem praticamente a mesma idade, tem praticamente a mesma idade. Seu pai vem me bater. Não. Tudo bem, calma. Não, tá tudo bem. Ó, foi ao vivo, ele não vai brigar. Mano, quanto que foi essa taça? Tem mais. Quanto que foi essa taça? Não faço ideia. Meu, eu tô tremendo, Fernanda. Eu vou ter que mandar um áudio pro seu pai. Calma. Vai assistir o episódio. Senhor Camis. Ele assiste. Senhor Camis, me perdoa. Meu Deus do céu, eu já tô aqui, ao invés de você ficar nervosa com meu pai, eu tô pensando na sua mãe, Isso. que a gente encheu de caco de vidro aqui. Cara, isso é cristal, gente, isso é cristal. Ó, é cada um com seus fantasmas, tá vendo? Você acha que é R$100? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Não, agora tá todo mundo me vendo. vendo. Isso é cristal? Não, não sei, mas fique em paz. Senhor Camis, eu vou pagar seu cristal. Desculpa. Então, a minha geração, ela não foi programada para pensar sobre nada disso. Sim. Só tinha que fazer, então a gente não olhava nem para os nossos lados sombras, sabe? A gente só ia. E por muitas vezes, a gente pode ter passado por cima de muita gente sem nem ter percebido. Ah, com certeza. E, tipo, talvez coisas que... Eu acho que meus pais têm coisas que, como líderes, eles fizeram que eles têm muito orgulho, mas tem coisas que eles olham e falam, pô, poderia ter feito diferente. Vira aprendizado. Mas que eles pararam para fazer essa avaliação agora. Eu concordo. Porque eu não acho que antes se fazia essa avaliação. Hoje a gente já avalia de prima, né? Acontece, a gente já para avaliar. Eu sinto Hoje que eu tô terapeutizada, porque eu também não fazia isso não, tá? Eu vejo que hoje, eu não sei, pelo menos é que também eu tô aqui. Eu não sei como seria sem eu aqui, mas quando acontece uma coisa no salão que eu acho que foi errada, de prima, eu sou a primeira pessoa a levantar a mão e falar, vamos conversar. E eu tenho um hábito de pedir desculpa para as pessoas muito grande, mesmo no meu trabalho. Não me interessa se eu tô numa posição de liderança ou numa posição abaixo. Eu sou uma pessoa que eu peço desculpa. E eu já pedi várias vezes, do tipo assim, ó, fiz algo errado. E aí pode ser tanto algo técnico do meu trabalho errado, do tipo, deveria ter entregue algo e não entreguei, quanto algo do tipo, falei, expus. Eu fiz uma brincadeira com uma pessoa, eu não sei se você lembra, e na reunião do ano passado, do início do ano, eu falei, ó, gente, fiz uma brincadeira aqui agora com a fulana, queria pedir desculpa, né? Eu percebi que você ficou ofendida. Eu não lembro. Eu fiz uma brincadeira, porque é uma pessoa que tem esse hábito de tipo, ai, não quero fazer, né? Aí eu fiquei tipo, ai, gente, ela nunca quer fazer nada. Eu falei alguma coisa desse tom. Só que aí eu percebi que, tipo, para aquela pessoa foi muito ofensivo. Porque às vezes ela nem se vê assim, né? Porque ela nem se vê assim, mas, tipo, pra mim era nítido, só que, tipo assim, a minha brincadeira eu pensei depois, não foi uma brincadeira ingênua. Não é tipo, se eu virar e falar pra você, nossa, Fernanda, você é tão incompetente, você vai falar, meu, a Lu sabe que eu sou competente, então não é verdade. No caso, foi um pedacinho, um pouquinho, uma brincadeira um pouco pra cutucar a pessoa, pra ver se ela acordava. E ofendeu, talvez foi importante pra ela, mas mesmo assim, não precisava ter feito isso. Eu podia ter feito de outro jeito. Sim. Então... Sim. Mas aí, no Natal, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, no Natal a gente teve um episódio engraçado em família, assim, e aí minha mãe falou assim, né, na mesa, filha, eu tô tão orgulhosa dessa sua terapia, porque antes pra você só existia o preto e o branco. Agora você tá conseguindo ver o cinza, né? Ai, que fofa. Eu falei, pode ser. Mas é exatamente isso. Pode ser, porque, gente, tá cheio de caco de vidro. Mas essa foi uma visão demonstrou muita maturidade da sua mãe, porque é isso que a terapia faz. Ela faz você entender que nada é tão 8 ou 80, assim. Então, vou dar um exemplo. Eu sempre achava que eu era o problema da minha relação. Aí hoje eu vejo que não, uma relação é feita de duas pessoas. Então, as duas pessoas tinham parcela de culpa. Aí teve a fase onde eu só culpei a pessoa com quem me relacionei. Aí hoje eu vejo que não, eu também tenho uma parcela. Então é isso, você vê as nuances que existem. E aí, voltando à questão do tema, né? Eu acho que assim, justamente porque estar sozinho, né? E aí, o que você faz quando ninguém está olhando? Uma das primeiras coisas que a gente faz quando ninguém está olhando, além das nossas estranhices de humanas que ninguém sabe, que só você sabe quais são as suas, sei lá, dançar pelado na sala da sua casa, existe também eu acho a primeira coisa
que o silêncio gera, que é a autocrítica, que é muito angustiante. E a gente precisa exercitar esse olhar mais... E é piedoso, não é no sentido de, ai, você é um coitado, porque eu não gosto de me pintar como coitada, porque eu também me tiro do meu protagonismo sobre a minha vida. Mas é do tipo, entender que você não é perfeito e que, infelizmente, faz parte do processo isso. Então, em vez de achar que você vai conseguir mudar essa figura que não é perfeita, né? Então, será que... Onde está o meu desconforto? Se quando eu tô sozinha, por exemplo, eu começo a pensar, nossa, mas eu tô tão gorda, né? Que é uma coisa que eu passei por uma situação no ano passado, eu tô rompendo com isso, eu não tava me olhando de costas no espelho. Não queria me olhar de costas. Porque eu tava, na minha cabeça, eu tava com muita celulite, algo assim. E não é um negócio que me incomoda em outras mulheres, mas quando é na gente. E aí eu falei, cara, tipo, eu estou sozinha e eu não estou me olhando de costas. E aí eu percebi, tipo, tá, e se eu entrar no namoro? Eu vou andar assim, ó, só de frente pra ele? Entende? E aí essa é uma coisa muito, né, tipo, nesse momento que você se autocritica, por que a primeira coisa que vem, se vem algo e vem algo ruim sobre você quando você tá sozinho, como que você se autorrefuta naquele momento e treina a sua mente pra tentar olhar por outro caminho, do tipo, se você acha que você tá gorda, tipo, em algum ponto, isso é verdade mesmo? Do tipo assim, porque tem pessoas que têm questão de saúde, anorexia, bulimia e tem distorção de imagem. Né? Eu tenho uma distorção de imagem? Ou se eu não estou satisfeita com o meu corpo, tá, eu ainda assim, é só a questão de ser, só sendo magra que eu sou bonita? Tem como eu me aceitar como eu sou e caminhar para algo ainda melhor? Porque se aceitar não é resignar no que você é. Se aceitar é entender o ponto onde você está, acolher que você vai ter um processo dali pra frente pra se tornar a versão que você quer ter. E eu acho que existem 2 pontos nessa hora, né? Existe tanto essa coisa da autocrítica, de você realmente só ficar ali, talvez racionalizando a coisa e trazendo, Sim. como também a questão de você não deixar que hábitos bons se instalem. Concordo. Porque, por exemplo, assim, eu acho que uma grande dificuldade da gente, né, é falar assim, puxa, eu queria ter mais disciplina, nossa, eu queria fazer coisas por mim de uma maneira mais efetiva. Então, vamos dar o exemplo da academia, né? Então, assim, eu fui essa pessoa durante muito tempo. Sim. Eu só ia à academia porque eu tinha um personal. Sim, então, eu não ia por mim, eu ia pela pessoa, porque ela já estava lá me esperando. Era um compromisso com ele. Com ele, nunca foi comigo, né? Então, quando você fica só com você, e aí assim, quando ela deixa de existir, por muito tempo eu fui a pessoa que se boicotou, que eu não ia, porque era só eu comigo mesma. E isso entra de novo na questão do cérebro primitivo. Por quê? Porque ele é programado para fazer com que a gente sobreviva. E fique na zona de conforto. Para que a gente sobreviva o maior tempo possível. Economizar energia é sobrevida. Exatamente, é a zona de conforto. Você só vai sair do conforto se for necessário. Exato, porque o conforto é perigoso, porque o conforto faz com que demande mais esforço de você. O nosso cérebro não quer que a gente se esforce. Sim, o desconforto é perigoso, né? E aí eu acho que é interessante, Fê, isso que você falou, que é quando você consegue sair do seu cérebro primitivo, você entra no lugar e o compromisso que eu tenho comigo. Exatamente. E aí você consegue olhar para as coisas e realmente fazer com que hábitos bons se instalem. Aí você consegue fazer, porque essa coisa que a gente fala, hoje já existem estudos que dizem que não é assim, né? Em 21 dias que você instala um hábito e tal, você pode começar, mas o negócio é muito mais embaixo. Sim, né? Eu acho que 21 dias te dá o sabor de você ver um pouco do que pode ser, do que poderia ser, te abre a mente para sonhar. Exato. Mas ainda não é o suficiente para você dizer assim, eu rompi de fato. Que é uma das coisas do ano passado que eu fiz o desafio, mas eu já sabia que muitas pessoas não iam conseguir sustentar, mesmo depois. E não é querendo julgar, não, é porque é o que você falou, é tipo... A bagunça é mais embaixo. A bagunça é mais embaixo e é uma coisa que às vezes não depende... Só da vontade. Só da vontade, não. Isso é uma coisa interessante, né, Fê? Porque eu sempre
eu nunca tive personal. E não é porque eu não quis, assim, eu já tive... Pra não dizer que eu nunca tive, eu tive o professor de luta, mas nunca tive um personal. E isso é um negócio, assim, que eu sempre achei muito estranho na academia. Porque eu nunca tive personal, só que eu achei um negócio muito estranho, eu sempre achei estranho. Tipo assim, eu acho normal você precisar do personal 1, 2 vezes na semana para que ele te passe o treino e você aprenda movimentos e coisas novas. Mas eu sempre achei muito estranho que tem gente que todos os dias só vai com personal. Porque pra mim, eu sempre fui uma pessoa que sozinha dei conta de ir. E hoje eu consigo entender que é muito nítido, assim, cara, é muito engraçado, né? Eu tenho um colega da academia que é impressionante. Na época que ele tinha personal, o corpo dele era todo proporcional. Agora que ele vai sozinho, ele não treina mais perna. Então Virou um ele não tem, triângulo juro, ele invertido. não tem perna nenhuma. E aí ele fica fazendo piada com isso. Eu fico pensando nessa, cara, ele gosta de treinar, mas ele gosta de treinar braço. E aí eu fiquei tipo, cara, que loucura, né? Do tipo, realmente é um processo de autoeducação e de autodescoberta muito grande você desenvolver hábitos, né? Muito legal. E eu adoro esse assunto de hábitos. Eu podia ler sobre horas sobre isso. Eu acho que também, né, você falou das microdecisões e microatitudes, né? E aí, assim, se quando você tá sozinho, né, se você não gosta de quem você é quando você tá sozinho, se você não gosta de quem você é quando ninguém está olhando, quais são os pequenos hábitos, né, que a gente consegue mudar? Sim. Que a gente sempre fala disso, né, mas eu sempre gosto de reforçar e eu acho importante porque até pra mim é um exercício mental. Do tipo, a Fê falou, né? Pô, você é uma pessoa que não faz atividade física nenhuma, né? Não vai colocar a meta do certo. A gente já falou isso 20 vezes aqui. Vou começar a malhar todos os dias, vou correr e vou malhar. Você não vai. Provavelmente você não vai, né? E a Fê falou um negócio esses dias do sistema de autorrecompensa que é bem legal. Que ela tem feito assim, ela treina todos os dias de segunda a sexta academia, e aí ela se ela bater a meta, ela se presenteia com uma aula da Velocity, que é o que ela gosta. São Ovidia, três né? coisas que eu gosto. É a Velocity, a Ovidia e a natação, né? Então são as 3 coisas aí, essas são os meus 3 bônus. Então, tipo, como que a gente faz micro hábitos para tentar ajustar essa autovisão, essa autoimagem e aos poucos desenvolvendo um caminho mais realista, onde a gente, consegue estar sozinho e gostar do que a gente vê, e 2, a gente apresenta para o mundo uma versão muito mais real e muito menos idealizada. Porque tudo bem se você não acorda às 4h30 da manhã para ler, mas se você tá lendo às 5 da tarde e você tá batendo a meta de ler, é o seu jeitinho de fazer. Exato. Aquilo a gente volta para a história da Manu City, lembra? Você não precisa acordar às 4 da manhã para ter performance, você não precisa dormir às 8 da noite, porque isso acaba sendo uma coisa muito individual, né? E tem dias e dias, né? Tipo, que nem vai ter dia que você, que nem eu fui dormir muito tarde ontem, porque minha professora de canto desengatou em falar comigo e uma aula de 1 hora virou 2h30, quase 3. E aí eu falei, não, então vou dormir e vou acordar. E aí você nem vê o tempo passar, né? Porque Exato. é um assunto que você gosta. Me prendeu. E aí eu, 5h30 da manhã, falei, não, acordo 5h30 da manhã amanhã. É igual aqui, quando a gente tá gravando, assim. Daqui a pouco a gente olha a hora e fala, Nossa. Meu Deus, tudo isso. Tipo agora. E aí quebra a taça e tudo, e aí o tempo só alonga mais. Eu acho que a gente também possa olhar, Fê, para encerrar, que quando a gente está sozinho, nem sempre é o que você faz quando ninguém está olhando, né? Nem sempre a resposta é bonita, né? Então, quando você não está olhando, às vezes você não vai ser sempre honesto com as pessoas, talvez você não seja sendo honesto com você, algumas pessoas traem, né? Traem, assim que fala? Traem. Outras pessoas falam mal de alguém ou pensam coisas ruins sobre alguém. E aí a gente precisa ter esse lugar da autogestão para não ser também aquela pessoa que se permite a tal ponto que você acha normal ter comportamentos muito negativos quando ninguém está olhando, mas também ter um olhar carinhoso quando você vê que você tem pensamentos negativos e destrutivos, muitas vezes direcionados muito mais para você do que para os outros, né? E eu acho que também a gente nunca vai estar 100% em paz
quando a gente tá sozinho. Mas tem caminhos da gente encontrar estar em paz sozinho. Exato, volta naquilo que eu falei sobre a parte da psicologia, né? Que diz que a gente vai para sempre conviver com o ego e com o superego. Isso faz parte da gente. Exato. E então a gente vai ter que lidar com isso para sempre. E nessa briga do ego e superego, a gente tem que tentar achar o que for mais coerente possível. Porque também faz parte o processo de ser tonhão, às vezes, e fazer umas besteiras e errar pra se achar no meio do caminho, tá? Então, gente, quando ninguém está olhando, eu gostaria de dizer que eu saio andando pelada pela casa. E é isso! Obrigada! Cadê a sua revelação, Fernanda? Nossa, não, eu tô aqui pensando sobre isso, assim, porque hoje eu desci pra tomar café da manhã, eu tava só de camiseta e calcinha, assim, também. Viu? Tinha tomado banho, não... Ah, e ontem também eu fiz uma coisa muito errada. Qual foi? É que o suco de manga tava muito bom, e aí eu decidi tomar ele direto da jarra, pra não ter que ter o trabalho de pegar o copo. Mas você tomou o suco direto da jarra? Você não se sujou inteira? Não. Eu não consigo fazer isso. E eu nunca faço isso, porque a minha irmã fica muito brava. Eu sempre lembro da minha irmã mais velha reclamando disso. Mas ontem eu olhei pro suco e eu tô de TPM, e aí eu... Então, Mas tipo, como é essa jarra? Descreve essa jarra. a jarra é assim, ó, desse tamanho. Meu Deus do céu, eu ia ficar lavada de suco de manga. Juro, eu posso mostrar o vídeo pra você. Eu não ia dar conta de beber assim. Você quer ver o vídeo? Tem a câmera. Quero. Gente... Quero, porque eu ia ficar lavada de suco, com certeza. Tomar suco, ia começar a escorrer, assim, porque o negócio é muito grande. E eu ainda fiquei pensando, a minha irmã iria me odiar agora. Ela vai assistir até o final, vamos ver. Teste, pra saber se a Paula vai assistir até o final. Nossa, se a Paula assistir, ela tem que comentar o suco. Exato. A gente depois vai perguntar, e aí, Paula, gostou do episódio? Se ela falar muito que gostou, Falsa. ela não assistiu. Pessoal, muito obrigada por assistir até aqui. Quem ainda não segue a gente nas redes sociais é @Papo de Gerações no YouTube, no Instagram. E também temos o Fernanda Camis e o @Comunica Ana Lu. Obrigada e a gente se vê no episódio 25. Tchau. Beijo, tchau.